Se você chegou nesse vídeo, não foi por acaso. Esgotamento é um tema que a gente escuta de forma corriqueira, mas pouca gente para entender exatamente como isso funciona. Não é falta de força, nem fraqueza, e ignorar não faz ele ir embora. Então, vamos conversar sobre isso. Como vários termos e doenças, as pessoas tendem a confundir o que é de fato um processo de adoecimento e o que é um cansaço normal, tá? Isso vale para falas de fulano tem toque, fulano está deprimido, e na verdade a pessoa só é organizada e está triste. Então, assim, essa diferença é bem importante da gente entender. Burnout é algo muito grave, tá? Que requer atenção especializada e tratamento. Isso é diferente do ruído, do cansaço que existe por aí, porque também existe ainda no nosso momento atual uma certa glamorização do cansaço e esse ruído que meio que pega as pessoas e que tá todo mundo cansado e aí as pessoas repetem, tô cansada, também tô cansada, não aguento mais, tô na correria. E isso meio que contamina e nem sempre a pessoa está verdadeiramente cansada, porque quem está verdadeiramente cansado, se esgotando, entrando num processo de burnout, tem outros sinais que precisam de uma atenção diferenciada. O primeiro deles é a pessoa, ela não tem mais satisfação em fazer o que ela fazia. Ela já não se importa, ela já não tem mais interesse em fazer aquilo e nem tá ligando se o resultado for ruim. Então, ela fica indiferente, é como se algo desligasse dentro dela. Outros sintomas que também aparecem quando a pessoa está deprimida são comuns no burnout. E muitas vezes precisa se fazer esse diagnóstico diferencial, porque a pessoa pode ter alteração de apetite, alteração do sono, hipersonia ou hipossonia, ou dormir muito ou dormir pouco. A pessoa pode ficar mais irritada, né, qualquer coisa, assim, sabe quando é como se o pavio ficasse mais curto e qualquer coisa a pessoa explode? E às vezes isso confunde, porque tem processos que a pessoa fica mais triste, que desanimada, sem vontade de fazer as coisas da vida, mas tem a irritabilidade que muitas vezes é um sinal mais ignorado, mas é igualmente importante. Bom, o esgotamento na verdade, para mim, é uma falha de um sistema, tá? Porque se dentro de uma organização uma pessoa se esgotou, existem vários personagens ali que precisam ser vistos e processos que precisam ser revisados, porque aquela carga não foi bem distribuída. Se eu trazer esse exemplo para o esporte, um atleta que entra em burnout, né, ou vive um overtraining, de alguma forma, se ele viveu isso, é porque a carga não foi bem dosada, é porque aquele atleta não monitorou a sua recuperação, não descansou com eficiência, não conseguiu recuperar aquela carga de treino para adaptar e então conseguir avançar. E isso vale para todas as pessoas que funcionam e que trabalham e que têm um papel a desempenhar. Então é muito importante entender que primeiro, não é só responsabilidade minha, é também responsabilidade minha, mas existe um ambiente que divide isso comigo. Porque muitas vezes a pessoa que entra num processo de adoecimento, de burnout, ela também pode esquecer que ela é também protagonista dessa história e que quando isso entende, a pessoa tem muito mais condição de prevenir um desfecho, que na verdade é um processo de adoecimento, que exige um cuidado intensivo. E eu vejo muitas vezes que as empresas não sabem ainda como lidar com isso e culpam um ou outro. Gente, é um sistema. Para que as pessoas não entrem em burnout, todo mundo tem que trabalhar junto. O indivíduo entendendo como funciona, o que ele suporta, o que não suporta, o jeito, o método que funciona para ele, e um líder e um time que consiga dar espaço para ouvir isso e fazer os ajustes que precisam ser necessários. Isso vale para o mundo corporativo, isso vale para o mundo esportivo também.
É muito comum que as pessoas atrelem de uma maneira excessiva a sua identidade ao seu fazer profissional. Então, quando um indivíduo entra nesse processo de esgotamento e ele não consegue mais fazer o que ele fazia, porque ele entra naquele ambiente e ele tem respondente, ele sente ansiedade, ele quer ir embora dali, ele não suporta mais estar naquele ambiente. Isso também é um processo muito difícil, porque a pessoa não se reconhece mais. Porque ontem, aquela pessoa, ela se valorava pelo seu fazer profissional. Isso é muito interessante, porque as pessoas talvez, e eu digo só talvez porque essa é uma observação empírica, não tem um dado para confirmar essa hipótese, mas a minha observação clínica me diz isso. As pessoas que mais tendem a se levar a um processo de esgotamento são as pessoas que mais entregam, e isso mostra que são pessoas que têm uma identidade muito atrelada ao seu fazer profissional. Então, assim, se eu entrego, se eu tô arrasando no trabalho, ou se eu tô arrasando nos treinos, estou ganhando medalha, então eu tenho valor, senão eu não tenho. E isso é um problema, porque a nossa identidade ela tem que ser múltipla, ela tem que ser diversa. E trazendo essa discussão para as empresas, eu percebo que as empresas têm bastante dificuldade de lidar com a reinserção do profissional que passou por um processo de burnout. Muitas pessoas elas não conseguem mais voltar para a sua prática. E isso é um grande luto, porque a pessoa tem que mudar de carreira às vezes. Mas isso não necessariamente é um caminho. Ela precisa se relacionar com aquilo de uma maneira diferente. E as empresas, quando recebem a pessoa de volta, a sensação que eu tenho muitas vezes é que elas não sabem o que fazer. Então elas dão pouco trabalho para a pessoa, dão pouca responsabilidade, como se aquela pessoa fosse um cristal prestes a quebrar. Gente, não façam isso. Isso não cuida de ninguém. A pessoa precisa achar um espaço seguro para desenvolver uma relação mais saudável com o trabalho. Mas isso não é tirar todo o trabalho dela. Isso, às vezes, faz a pessoa se sentir incapaz, como se ninguém mais confiasse nela. E isso só piora o prognóstico. Se você clicou nesse vídeo porque você queria alguma resposta, alguma direção, se eu puder te oferecer alguma coisa, se observe e não ignore os seus sinais do seu corpo, o seu cansaço, a sua energia, o que você sente ao fazer algo. Isso tudo, gente, vai trazer informação para ver se você está talvez passando do ponto ou se você já está num processo que pode te levar para um adoecimento e para um burnout. Então, não deixa esse mundo louco, voraz, veloz te roubar de ti mesmo. Se você chegou até aqui, provavelmente é porque essa conversa faz sentido para você. Se inscreve aqui no canal que toda semana tem vídeo novo.